Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Wellington Paulino, do SED 11. Estamos aqui retornando para mais uma aula. Vimos o que é texto dissertativo. Sobretudo, informamos que texto dissertativo pode ser dividido em texto argumentativo e texto expositivo. Pois bem, gente, a gente vai ver agora um pequeno texto dissertativo em que a gente vai fazer a análise e a interpretação. É importante que vocês percebam a subdivisão, a introdução, os tipos de argumentos que foram utilizados e o tipo de conclusão que o autor do texto utilizou. Vou diminuir aqui para vocês acompanhar a leitura comigo, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por meio do WhatsApp ou por meio da plataforma, tá, gente? Pois bem, vimos que o texto dissertativo é subdividido em texto expositivo e texto argumentativo. Falei para vocês que o texto expositivo é aquele que traz apenas informação, explica alguma coisa. Já o texto argumentativo, o autor geralmente busca convencimento, traz ideias para que o leitor, de um modo geral, pense mais ou menos o que o autor propõe. Bom, gente, e a gente vai ler um texto aqui em que eu subdividi em introdução, 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse tipo de estrutura. Facilita bastante na hora da gente fazer um texto dissertativo. Esse é um tipo de texto em que é cobrado no vestibular, é cobrado no Enem, é cobrado em concurso público. Então é importante que você se atente ao tipo de estrutura, mas também às ideias do texto, tá? Veja que o autor vai tentar te convencer dos ideais dele em relação ao tema. Esse é o tipo de texto dissertativo argumentativo. Gente, eu vou diminuir um pouquinho aqui, vou afastar e vó tentar deixar minha imagem aqui para você conseguir ler o texto comigo. Eu vou voltar aqui e você vai ler o texto comigo. Gente, o texto, olha a estrutura dele. Tem a introdução, tem um desenvolvimento 1, tem um desenvolvimento 2, o 3 e temos a conclusão, tá bom? Esse foi um texto em que eu tirei da internet que o aluno fez o Enem e tirou nota 1000, tirou nota máxima, tá bom, gente? Aqui embaixo, depois do texto, eu fiz um resuminho de cada ideia e de cada parágrafo, tá bom? Eu fiz um resuminho, você vai perceber quando eu for lendo o texto. E quando você vir o resumo, você vai perceber que ele está organizadinho de acordo com as ideias de cada frase do autor. Tudo bem, gente? Então, gente, esse é um tipo de texto dissertativo argumentativo, ou seja, a ideia de convencimento, né? O autor traz esclarecimentos e não somente informação, a tentativa de convencimento. Isso é um texto dissertativo, é aquele texto em que uma pessoa tenta trazer argumentos para comprovar determinada tese, tá bom, gente? Então, gente, olha a introdução do texto aí, eu vou ler com vocês a introdução, eu queria que vocês prestassem atenção e acompanhassem cada frase que eu vou lendo, tá bom? Então, gente, nessa introdução aí, ó, o tema vai ser sucesso profissional, tá? É um texto dissertativo argumentativo e o tema é sucesso profissional. Então, nessa introdução aí, o autor vai colocar uma frase definindo o que é sucesso profissional, depois ele vai trazer uma ideia contrária a essa definição, depois ele vai trazer uma interrogação, uma pergunta no início do texto dele. É comum iniciar textos em que há questionamentos que serão respondidos no decorrer do texto. Então vamos lá, gente. O sucesso profissional na sociedade moderna ocidental se define por bons salários, fonte de conforto, consumo e lazer, ambiente de boa qualidade para se trabalhar e reconhecimento do valor de mão de obra. Então, ó, ele fez um conceito, ele conceituou o que é sucesso profissional. Ele fez um conceito. Agora, ó, em contrapartida, ou seja, em contrapartida dá uma ideia contrária ao que se falou na frase anterior. Então, em contrapartida, a busca sistemática de manutenção de padrões de conforto através desse mesmo trabalho amplia o estresse, diminui o contato familiar e reduz drasticamente o tempo de descanso. Veja que ele fala o que é sucesso profissional, já na segunda frase ele fala
que se buscar sucesso a qualquer custo, diminui um padrão de conforto, porque a pessoa, de um modo geral, que está buscando isso, faz o quê, gente? Acaba talvez se estressando, diminuindo o contato familiar, e isso reduz o tempo de descanso de quem está buscando o sucesso profissional. Ou seja, ele falou um conceito do que é sucesso profissional, e ele falou que se uma pessoa buscar o sucesso profissional a qualquer custo, pode o quê? Perder qualidade de vida, que é conforto, tempo de lazer, e isso pode provocar um certo estresse, né? Aí ele falou assim, ó, na terceira frase: até que ponto, portanto, devemos supervalorizar o caminho do trabalho em detrimento da vida privada? Ou seja, em prejuízo da vida privada. Então ele trouxe uma tese aí para ser respondida dentro do texto dele. Ele vai ter que responder esse questionamento. Até que ponto, portanto, devemos supervalorizar o caminho do trabalho em detrimento da vida privada? Ou seja, vale a pena buscar somente o sucesso profissional a qualquer custo, de um modo que se perca tempo, não se tenha tempo para lazer, vida privada, familiar. Até que ponto isso vale a pena? Então ele conceituou, trouxe uma ideia contraposta ao conceito, e depois ele trouxe o que, gente? Um questionamento. Gente, isso é a introdução. Ele precisa pegar esta primeira frase, depois eu vou mostrar, arriscar a frase, essa primeira frase, ele precisa pegar essa primeira frase e fazer o que, gente? Trazer para o desenvolvimento e argumentar, convencer de que aquilo lá é procedente. Ou seja, o que eu afirmo em uma frase, eu tenho que comprovar no meu argumento. Ele não comprovou, ele só afirmou. Aí ele trouxe a segunda contraposição, então ele vai ter que comprovar no segundo desenvolvimento. Aí ele trouxe o terceiro, o questionamento. Aí ele tem que comprovar no terceiro desenvolvimento. Aí depois ele retoma as ideias do primeiro parágrafo e traz uma solução na conclusão, ou resume de uma forma bem abrangente, um pouquinho mais comunicativa, um pouquinho mais com ideia de debate na conclusão. Então vamos lá, gente. O que eu falei aqui? Eu falei que ele definiu, trouxe uma contraposição e depois fez um questionamento. Vamos para o primeiro desenvolvimento dele. Vai retomar o que ele falou lá no primeiro parágrafo e vai debater e tentar comprovar o que foi dito, né? Então vamos lá, ó. Ele tinha definido o que é sucesso profissional. Aí no primeiro desenvolvimento, o que ele vai fazer? Ele vai retomar a ideia do primeiro parágrafo, da primeira frase, e vai tentar enriquecer o que foi dito. Então vamos lá. A cultura ocidental preza pela produtividade com foco no enriquecimento. Ele tinha falado isso lá no primeiro parágrafo. Então ele falou que a cultura ocidental preza pela produtividade com foco em riqueza, né? Alimenta-se o imaginário do homem com a falsa ideia de que só podemos ser felizes se tivermos acesso aos bens de consumo. Ele fala que a cultura ocidental prega pela riqueza e que nessa cultura alimenta-se o imaginário do homem que a gente só pode ser feliz se tivermos ligados a bens de consumo, né? O ser perde espaço para o ter. Nesse tipo de cultura, segundo ele, os valores individuais acabam perdendo espaço para o ter. É como se ele falasse: quem tem dinheiro, quem tem bens, é mais valorizado. Então, a contemplação da vida deixou de ser objeto de desejo. Então, pequenas coisas da vida deixaram de ser objeto de desejo e as pessoas acabam se aprazerando em quê, gente? Em bens materiais. Ato tão visto na vida dos grandes homens da história pode ser definido como preguiça ou falta de objetivo, ou seja, pensar em determinadas coisas simples da vida, como por exemplo algo filosófico, acabou sendo definido como preguiça, como se a pessoa não quisesse trabalhar, né? Como se ela não fosse uma pessoa do bem, porque ela pensa em determinadas situações de vida mais simples. A noção de produtividade a qualquer custo tira o tempo e a capacidade de um homem refletir e entender onde efetivamente reside a sua felicidade. Então, gente, uma noção de produtividade a qualquer custo, segundo o autor, tira o tempo, ou seja, a pessoa quer trabalhar a qualquer custo, acorda cedo, chega tarde e acaba perdendo a capacidade de refletir e entender efetivamente o que é a felicidade, né? Sai 5 horas da manhã, chega 8, 9 horas da noite, dorme, no outro dia é a mesma coisa e acaba perdendo o conforto, e isso acaba tirando a ideia de o que é ser feliz na verdade, não é? Então,
primeiro desenvolvimento foi com o ideal na primeira frase do texto, né, no conceito de felicidade, o que é de produtividade, né, o conceito de sucesso profissional. Então vamos para o segundo desenvolvimento, gente. Em adição a isso, o que, gente? Em adição ao que foi falado, ou seja, o autor do texto colocou uma frasezinha aqui que emenda a frase anterior, né? Emenda o parágrafo anterior com um parágrafo que vai ser dito agora. Então, ó, em adição a isso, o indivíduo entra no mercado de trabalho projetando um salário que consiga financiar uma razoável moradia, roupas de qualidade, planos de saúde, carros, etc. Tudo o que podemos definir como conforto moderno. A gente entra no mercado de trabalho com o ideal de quê? De buscar um sucesso profissional. E que sucesso profissional que a gente quer? Bom salário para financiar uma moradia, um plano de saúde, qualidade de roupa, carro e etc. Tudo que podemos definir como conforto moderno. Só que o custo real de tudo isso, esse luxo, incide na qualidade de preparação e formação e no tempo de dedicação para com sua vida profissional. Realmente, uma pessoa que queira ter um plano de saúde, que queira ter carro, que queira ter moradia e que queira ter roupas de qualidade, entre outras coisas, tem que se preparar para ganhar esse dinheiro que traga esse conforto. E o autor diz que o tempo de preparação ele acaba sendo um tempo razoável, e isso vai tirar de um modo geral, ou algumas vezes, a sua qualidade no sentido de tempo para ficar com a família, de tempo para sair, para se divertir. Essa é a ideia do autor do texto. Essa necessidade desenfreada em busca do sucesso acaba por tornar o indivíduo escravo do tempo. Olha o ideal do autor, gente. Olha a tentativa de argumentação. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que se você buscar isso desenfreadamente, de modo que não saiba se equilibrar, o que pode acontecer? Você pode perder a qualidade de vida no sentido de não ter tempo familiar. E aí você acaba sendo o quê? Escravo do tempo. Quanto mais conforto ele busca através do trabalho, menos tempo ele tem para desfrutá-lo. Gente, o autor do texto tenta passar a ideia de que trabalho a qualquer custo, buscar sucesso profissional a qualquer custo, acaba incidindo na falta de tempo de vida privada. É o ideal que ele traz no texto. Se analisar bem, ele traz algo implícito por meio das palavras dele. Então, gente, vamos para o terceiro desenvolvimento com base no questionamento, que era a terceira ideia do primeiro parágrafo, que é a pergunta. Então, gente, a relação familiar é uma das bases do equilíbrio psicológico do homem. Realmente, a relação familiar é uma das bases do equilíbrio psicológico do homem. Foi o que ele falou. O tempo que damos a essas relações interpessoais são fermento de felicidade. Ou seja, nós precisamos ter tempo familiar. Senão não adianta ter trabalho, não adianta ter dinheiro, trabalhar o dia todo, chegar à tarde e não ter como desfrutar desse dinheiro. Então ele quer dizer que o equilíbrio do homem no aspecto de buscar o sucesso profissional e de ter tempo para ficar com a família, de se divertir, é um ideal de equilíbrio. É algo que vai fazer com que você tenha certa felicidade e não buscar um sucesso profissional a qualquer custo. Além disso, necessitamos de carinho de amigos, de lazer, das práticas esportivas que tanto alimentam o corpo e o espírito. Não podemos, em qualquer hipótese, achar que a felicidade se amplia quanto mais zeros à direita são colocados em nossa conta bancária, nem aceitar o sucesso do trabalho como parceria universal para todos os nossos anseios. Então, gente, ele trouxe no terceiro parágrafo aqui a ideia de que só vale a pena ter sucesso profissional se eu tiver tempo para desfrutar daquilo que eu conquistei profissionalmente, financeiramente, né? Não temos felicidade sem amigos, sem lazer, sem práticas esportivas. Ele traz esse ideal, né? Então não adianta ter só zeros à direita, né? No sentido financeiro, que vai trazer felicidade se você não tiver tempo para desfrutar desse conforto que você conquistou, dessa ideia financeira que você conquistou. Então, gente, ele trouxe uma comprovação no primeiro desenvolvimento, no segundo, no terceiro, e ele vai trazer uma conclusão. Por que ele colocou 3 argumentos aqui, gente? 3 desenvolvimentos? Porque ele tinha feito 3... ele tinha jogado aqui na introdução 3 informações, 3 frases. Aí ele foi lá e comprovou no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no terceiro e no quarto. Ele fez 3 desenvolvimentos.
tá? Para comprovar o que ele tinha falado na introdução. Aí ele vem trazer uma conclusão, gente. Ele vai trazer uma solução para essa ideia de sucesso profissional. Então, ó, olha a conclusão dele. Ele vai trazer uma perspectiva. Assim é preciso equilíbrio na vida, num sentido de busca pela realização profissional em prejuízo, em detrimento da vida particular. Sugestão, ó, é uma sugestão. Precisa de um equilíbrio. É importante buscar a vida profissional, mas é preciso ter equilíbrio. Se tiver só vida profissional e não tiver vida particular, não tem sentido a vida, né? Isso porque qualquer que seja a riqueza ou bem material que o dinheiro pode produzir, será sempre insuficiente se o tempo que o homem precisa para interagir com os outros indivíduos lhe for de algum modo tirado. Então não adianta ter dinheiro se o tempo que você tem para gastar esse dinheiro é diminuto, é diminuído, né? Não adianta você ter muito dinheiro e não fazer uma festa na sua casa para receber os seus amigos, um jantar, viajar, né? Pagar uma viagem interessante para você, para sua família. Então não tem sentido se você tem um dinheiro parado no banco e você não desfruta desse dinheiro. Ou seja, é preciso equilíbrio, né? A produção profissional é apenas mais um fomento de motivação e satisfação do homem, não o único. É importante a produção profissional, né? É importante o crescimento profissional, segundo o autor, mas é só um, né, motivo para ter sucesso na vida, porque nós temos outras vidas além da vida profissional. Então o que o autor do texto fez aí, gente? Ele trouxe uma introdução em que ele fez uma definição do que é sucesso profissional, ele trouxe uma contraposição e depois ele fez uma pergunta. Aí ele comprovou essas três ideias no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3. Aí ele trouxe uma perspectiva, uma sugestão de solução para os questionamentos que ele tinha feito no texto. Gente, espero que vocês tenham observado esse ideal de interpretação do texto dissertativo e esta organização do texto dissertativo, tá? Este slide vai ser postado na plataforma. Eu fiz um resuminho aqui para você perceber. Olha aí, ó. Perceba. Principais ideias do texto que eu acabei de ler. Tema, sucesso profissional. Na introdução ele definiu o que é sucesso profissional. Ele falou que, de um modo geral, se pensa em sucesso profissional como salário, qualidade de trabalho e reconhecimento. Ele depois trouxe uma oposição, uma contraposição, algo contrário ao que se falou sobre sucesso profissional. Tá, ó, busca desenfreada pelo conforto leva a falta de tempo e cansaço. Ou seja, não adianta buscar o sucesso profissional a qualquer custo e não ter tempo para desfrutar. Aí o questionamento dele, lá na introdução, a vida sem equilíbrio não tem sentido. Eu repeti sem equilíbrio, depois eu conserto aí para vocês, gente. Então a vida sem equilíbrio não tem sentido. No desenvolvimento 1, gente, ele retomou a primeira definição de sucesso profissional e colocou: cultura ocidental preza pelo quê? Pela riqueza, né? Felicidade em bens materiais. Aí ele traz um questionamento entre o ser e o ter. As pessoas hoje têm uma ideia de valor humano como ter, e ele traz essa ideia de que o ser é importante também. O homem perde a capacidade de entender o que é felicidade quando ele busca riqueza a qualquer custo, né? Segundo argumento, gente, mercado de trabalho, busca-se muito conforto, né? Aí tempo versus preparação, pode-se levar à falta de tempo, traz uma ideia de escravo. Então se a pessoa gasta o tempo todo se preparando para um sucesso profissional, pode ter-se uma ideia de escravidão, viver escravo de um trabalho. Então, ó, mais conforto, né? Quanto mais conforto se busca, mais tem de se preparar né, para receber aquele conforto que se quer, mas perde-se tempo no sentido de não ter uma vida privada. Então, ó, mais se tem de se preparar, menos tempo. No terceiro argumento, gente, ele fala da relação familiar, que é igual ao equilíbrio do homem versus quanto mais tempo de dedicação a ela e a questão da felicidade, né? Então, ó, relação familiar é importante, segundo ele, traz uma ideia de felicidade, precisa de equilíbrio. Felicidade, gente, relação com carinho, presença de amigos, famílias e práticas sociais. Ele traz essa ideia de que felicidade tem que ter essa relação familiar, presença de amigos, família, práticas esportivas. Ele cita isso no terceiro parágrafo. Nada de achar que a felicidade vem somente de conquista financeira. Ele traz essa ideia também de que a felicidade não vem somente de conquista financeira, a gente precisa de vida privada também. E na conclusão, gente, ele traz uma solução, uma perspectiva. É preciso equilíbrio, segundo ele, trabalho e vida privada, precisa equilibrar. Riqueza sem conforto, sem tempo, não tem sentido. Se você não tem tempo e não tem conforto muitas vezes, mas não tem tempo.
Então não tem sentido. O homem precisa de interação social além do trabalho. O trabalho é só uma motivação para a vida, mas precisamos de outras coisas além do trabalho. Então não adianta ter vida privada, trabalho bom, se não tem tempo para desfrutar na vida privada de alguma coisa que se conquistar no trabalho. Gente, ele fala que a produção profissional é apenas uma motivação da vida, não a única. Então, gente, o que a gente fez aqui, gente? A gente viu um texto dissertativo, a estrutura dele, e fizemos a interpretação desse texto dissertativo. Vou colocar este documento na plataforma. Espero que vocês tenham entendido pelo menos a lógica de um texto dissertativo. Veja que aqui não se conta história, não se descreve nada, traz-se argumentos, tenta-se comprovar o que se pensa, tenta-se convencer, há uma intenção do autor, com o ideal aqui de mostrar o que neste texto, gente. Há um ideal de mostrar que uma vida profissional sem tempo não tem sentido. É preciso haver um equilíbrio para que se haja uma organização de vida em que se tenha tempo para desfrutar na vida privada dos bens que se conquista com a vida profissional. Gente, uma boa tarde para vocês, espero que tenham entendido, vou postar na plataforma. Se você não entendeu, assista novamente, revise o documento que eu vou colocar na plataforma também. Uma boa tarde para vocês, espero que tenham entendido e até o próximo encontro.